Batalhas do futuro? Pois é, Ucrânia fez um teste e um teste bem sucedido. O fato é que uma unidade ucraniana ao norte de Kharkiv conduziu um ataque totalmente robotizado, né, às posições russas perto de Lipitsy, que é uma vila que daqui a pouco eu vou mostrar aqui mais informações. O fato é que apenas veículos de combate aéreos e terrestres não tripulados foram usados e conseguiram repelir, tá, as tropas russas na região. Então aqui está Kharkiv, tá, só para deixar claro, em termos de localização, e um pouco mais ao norte aqui, nessa região aqui de Liptsy, né, então houve esse ataque, esse avanço, repeliu-se, no caso, as tropas russas aqui nessa região. Segundo a reportagem, na realidade, uma reportagem dupla, né, que tanto está aqui em Kyiv Post, que fez a matéria, mas que vê informações do Instituto de Estudos da Guerra, né. Eu leio uma reportagem aqui que fala o seguinte: a Ucrânia conduziu seu primeiro ataque usando apenas UGVs e drones FPV, destruindo posições russas perto de Lipitsy, demonstrando inovação tecnológica para combater as limitações de mão de obra. Ou seja, inclusive está até deixando bem claro aqui que é um problema gravíssimo que a Ucrânia vem enfrentando, que pouca poucos soldados, né. E é só para deixar claro o seguinte, inclusive a própria reportagem já deixa claro, deixa eu dar um zoom aqui, que, drone, vamos chamar de drones, né, veículos do tipo UGV, são os terrestres, e o FPV é o de primeira pessoa, não são aqueles drones de primeira pessoa feito estilo isso aqui, tem outras variações também, tá. Então o ataque teve como alvo posições russas, isso foi confirmado pelo porta-voz da brigada Katyia, da Guarda Nacional da Ucrânia, que observou que a operação ocorreu na área, mas não especificou a data. Então acredita-se que foi nesses últimos dias. Relatórios indicam que as forças ucranianas implantaram dezenas de sistemas robóticos, incluindo veículos não tripulados equipados com metralhadoras e drones para colocar e limpar minas em posições inimigas. Como resultado da operação, posições russas foram destruídas com sucesso. E aí, só para deixar claro, existe alguns sistemas, né, que é basicamente esse terrestre aqui, não sei se dá para ver com uma certa precisão a imagem. Deixa eu só dar aqui sair aqui da imagem, uma outra imagem aqui do drone, né, do robô que o pessoal coloca metralhadora, enfim, faz todo o controle, tem todo um sistema de controle, né. E o fato é que as autoridades ucranianas comentaram inclusive que foram utilizados drones equipados com cabos de fibra ótica. Aí veio informação, a própria Rússia, eu já até trouxe matéria sobre isso, vem inclusive trazendo, tecnologia nesse mesmo tipo, tá, nesse mesmo nível. Mas, assim, em batalha desse formato eu já vi, instruções, testes, mas em guerra mesmo, né. Então, uma outra curiosidade é que os ucranianos vêm se mostrando, eh, um vem se virando como pode, já que tem uma minoria de soldados, vem tendo mais baixa também, né, segundo alguns informes extraoficiais. Então eles precisam usar a criatividade como pode, tá. Então utiliza vários tipos de drones, inclusive aí vem uma informação interessante. Eu não sei o que está por trás do porquê, que contrato é esse que existe entre Rússia e Irã, porque a Rússia, eu não falo desses tipos de drones que estão aqui, né, que tá mostrando aí uma versão de drone menor, tal, que é bem comum, é um tipo de drone recreativo, que o pessoal adapta, coloca bombas, enfim, tem umas variações desse tipo de drones, fora os drones que os ucranianos vêm, criando praticamente do zero com peças, enfim, vão fazendo o Frankenstein, né, o monstro do Frankenstein. Mas o fato é que os russos, têm perdido um certo campo de alguns tipos de batalha, porque eles utilizam bastante o Shahed. Não que o drone Shahed ele seja ruim, pelo contrário, é um drone, né, de alto gabarito e tudo, só que já se mostrou, principalmente em alguns lançamentos, em alguns ataques de algumas cidades centrais, como Kharkiv, Dnipro, como a própria Kiev, né, Kyiv, se mostrou claramente
não tão eficiente. Ele serve só para, às vezes, saturar, digamos, mas para atacar de fato a área, atingir, né, não sei se os ursos fazem isso apenas para poder saturar, eles perderem parte da força de defesa, não sei se essa é a lógica, mas para atingir mesmo, não tem funcionado. Por outro lado, os ucranianos têm utilizado, tá, uma série de adaptações e tecnologias, só para você ter uma ideia aqui, ó, tá a imagem de variações de drones que os ucranianos utilizam ou já utilizaram, tá, em alguns tipos de ataques. Então, são drones até mais modernos, se chama de UAV, né, tem até como padrão o tamanho de uma pessoa, para você tentar entender a escala. Aquele último lá da ponta aqui, ó, o primeiro, o segundo do lado direito aqui, que é o Lyut, ele é o que foi utilizado, certo, lá em Kazan. Esse ataque agora que acabou de acontecer lá em território russo, certo, a praticamente 1000 quilômetros, né, de 800 quilômetros de Moscou praticamente, então bem distante, do fronte mais distante ainda, e esse Lyut atingiu, pelo menos alguns deles atingiram prédios civis, alguns caíram no mar, um caiu no mar, mas outros atingiram então prédios civis. E fora esse outra versão aqui que é o UJ-22 Airborne, esse Airborne aí, eles fizeram algumas variações deles e tem atingido algumas regiões, tá, importantes também de refinarias, então os ucranianos têm utilizado de forma mais eficiente o ataque com drones. Eu não, das duas uma, ou a defesa russa é extremamente inferior, né, ou tem um pouco de cada. Porque, por exemplo, uma versão dessa aqui do Airborne, tá, que tem aqui, é praticamente um avião normal, não tripulado, só que adaptado. Ele caiu recentemente em algumas regiões deixa eu pegar aqui a imagem onde foi exatamente, tá, cadê? Tirar o zoom. Então teve alguns ataques que aconteceram tanto, em próximo a Sevastopol, aqui lá na Crimeia, nessa região aqui, teve ataques aqui também na região de Sochi, tá. Eu não lembro se o de Rostov foi com com esse drone aqui, tá, com esse Airborne, mas de certeza esses outros lugares tiveram ataques com esses outros, praticamente um tipo de avião, né, e mesmo assim atingiu o seu alvo, então isso mostra ou os, ucranianos são muito efetivos ou mais lógico é que o sistema de defesa também russo é um pouco ruim, não tão funcional em algumas áreas importantes. Mas o fato é que então, a Ucrânia realiza algo inédito, que é exatamente um ataque exclusivo, então pode ser que seja um futuro muito breve, é o primeiro de muitos testes a serem feitos, no caso aqui é o norte de Kharkiv, nessa região de Liptsi, né, desse avanço 100% com equipamentos, drones, enfim, tanto terrestre como aéreo, tá. Então, futuro da guerra, na verdade não o futuro, mas agora o presente sendo utilizado na prática.